Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje, 17 de setembro de 2018, segunda-feira, estamos iniciando mais um programa 2018, Ano da Transformação, aqui direto da sede do Jornal do Comércio, Rádio Barandas Tropicais, pela Amazon Play TV Digital. Este programa que foi desenvolvido para, durante esse período eleitoral, nós levarmos o maior número possível de candidatos, principalmente os candidatos minoritários, que são aqueles que concorrem aos cargos de deputados federais e deputados estaduais, para que o senhor eleitor possa ter conhecimento sobre as propostas e sobre as pessoas que estão em busca deste cargo nas eleições próximas do dia 7 de outubro, aqui no Brasil, que é uma eleição geral, onde haverá disputa, está havendo disputa para o cargo de presidente da República, governadores de estado, senadores da República, 2 vagas por estado da federação, 8 deputados federais aqui pelo estado do Amazonas e 24 deputados estaduais concorrendo à Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. E hoje eu recebo mais um candidato que está vindo aqui pela primeira vez. Ele é do partido PSL, o partido do Jair Bolsonaro, e ele é um oficial do Exército, um oficial da ativa do Exército, inclusive, que é o Major Fábio Russ. Russ, tá certo? Certo. Ok. Então, Major, muito prazer em tê-lo aqui no programa 2018, Ano da Transformação. Como faço sempre no primeiro momento do programa, eu vou apresentar um pouco aqui o Major, para que os senhores possam ter uma ideia de quem nós estamos recebendo hoje aqui no programa. Ele é oficial do Exército Brasileiro, tem hoje o cargo de Major. Para chegar aí não é fácil, né, Major? São vários anos de preparo para essa missão, mas ele resolveu aqui no meio do caminho concorrer a um cargo eletivo, e isso ele vai explicar já já para vocês sobre essa situação. Mas eu gostaria de apresentá-lo. Ele é bacharel em Ciências Militares, na Arma de Comunicações da Academia Militar das Agulhas Negras, lá no município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. É engenheiro eletricista, formado pelo Instituto Militar de Engenharia em 2007. É engenheiro civil também, formado aqui pela Universidade Newton Lins, e engenheiro de segurança do trabalho no Centro Universitário do Norte, na Uninorte. Ele tem mestrado no programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Amazonas, e em Geotecnia, Pavimentação, que ele ainda está cursando, a previsão já de encerrar o curso agora, e é especialista em sistemas modernos de telecomunicações da Universidade Federal Fluminense, e especialista em conhecimentos militares da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, o ESAL, e especialista em didática do ensino superior na Newton Lins, especialista em estruturas de concreto e fundações, especialista em bases geohistóricas para formulação estratégica, é oficial engenheiro militar do Exército Brasileiro, major, servindo atualmente no 2º Grupamento de Engenharia aqui em Manaus. E, além disso, é professor universitário, está de licença no momento de Engenharia Civil na Universidade Newton Lins. Então, Major, muito boa tarde, como a gente já falou. Boa tarde. E a minha primeira pergunta sempre é: por que um oficial da ativa do Exército Brasileiro se lançou aí a candidatura para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas? Novamente, dar minha boa tarde aos espectadores aqui do Amazon Play, Osvaldo. Uma satisfação estar aqui tendo essa oportunidade de falar um pouco aqui da minha candidatura, dos meus projetos. E respondendo aqui a pergunta do Osvaldo, realmente não é comum um oficial da ativa, engenheiro militar, se candidatar em eleições. O próprio militar, de maneira geral, não é comum. Por outro lado, a gente vive atualmente atualmente no Brasil, uma conjuntura social, política, econômica, um desarranjo das instituições nesses últimos anos, desde basicamente um pouco antes do impeachment da presidente Dilma, chegando até essas eleições,
situações que vinham me desagradando, eu vinha acompanhando através de redes sociais. Eu sou uma pessoa muito ligada em jornais, informações, leio muito. E a gente vinha sempre acompanhando e se indignando, a palavra é essa, se indignando com tudo que vem acontecendo. E nunca passou pela minha cabeça me candidatar. Eu sou militar, sou engenheiro, estava fazendo meu mestrado, dando aula, até que eu tive uma oportunidade, Oswaldo, ano passado, de ir em Brasília, conhecer a Câmara dos Deputados, nunca tinha entrado lá. Fui no gabinete do deputado Jair Bolsonaro, conheci ele pessoalmente, conversei com ele. Não falei de política, não. Conversei de assuntos de Amazônia, de Exército, da minha formação, de Rio de Janeiro. Papo vai, papo vem, fui muito bem recebido, aquele jeitão brincalhão do Jair, que todo mundo conhece. Até que, para minha surpresa, ele me convidou. Ruz, vamos lá, vem comigo. Vamos lá no plenário. Ele e o Eduardo foram lá, me pegaram e me colocaram ali, junto deles. O Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, okay. O filho dele. No plenário da Câmara. Naquele momento, eu senti uma verdadeira energia, um verdadeiro chamado. É uma coisa que todos nós, em alguns momentos da nossa vida, a gente passa por situações assim, seja numa aprovação de um concurso, uma realização pessoal, nascimento de um filho, casamento. Eu senti um chamado, eu senti uma energia. Eu saí de lá decidido. Eu tenho que participar disso aqui. Foi naquele momento que o senhor sentiu... Dia 11 de novembro de 2007, uma quinta-feira à noite. 2017. Desculpa, 2017, ano passado. Eu saí de lá decidido. Eu tenho que participar disso aqui. Eu tenho minha carreira, eu estou no Exército, estou satisfeito, mas o país precisa de mim. De pessoas como eu. Pessoas que podem contribuir pela nossa formação moral, profissional, técnica, em realmente fazer o país crescer. E é lógico, o meu capitaneado, né, pelos ideais, por tudo que o Jair Bolsonaro vinha trabalhando, naquela altura do campeonato ele já era um pré-candidato, né? Estamos falando de novembro do ano passado. Eu já vinha acompanhando também as redes sociais dele. E eu voltei de lá e comecei a participar de grupos, de movimentos, conhecer gente aqui em Manaus. Inicialmente tive uma ideia de me candidatar a deputado federal, até porque eu sou militar, sou federal, seria um caminho normal. Mas dentro da minha realidade política, minha realidade de apoio, conhecimento do sistema. A verdade é o seguinte, eu não tenho apoio, eu sou militar, eu não tenho estrutura, eu não tenho nome, eu não tenho fama, não adianta a gente querer trabalhar para uma candidatura de 8 vagas aqui no Amazonas, sei lá, 60, 70 mil votos, 200 mil votos de coeficiente, sem estrutura. Então a gente tem que ter a humildade e o reconhecimento de saber que as coisas têm que ser progressivas. Dar uma passada dentro da nossa É uma escadinha. Uma escadinha, exatamente. Subir a escadinha. E voltei decidido e iniciei a estudar, conhecer como funciona o sistema eleitoral, como funciona, como o Amazonas está inserido no contexto do país, partidos, políticos. Até então, Oswaldo, eu não tinha participação ativa nenhuma política. Eu era, como ainda sou, um militar da ativa, cumprindo o meu papel. E iniciei a participar do movimento dos militares candidatos no Brasil todo. Eu sou um dos coordenadores desse movimento. Não sei se já viu aquela lista que eu sou o que faz aquela lista, conversando com generais, com coronéis, com outros militares no Brasil todo, até que em março desse ano, por volta do meados de março, eu passei a oficializar o meu desejo de pré-candidatura. Oficializar dentro da minha unidade, informando o meu comandante, oficializar no círculo de amigos, praticamente, confirmar que eu iria vice-candidato e cada vez mais participar e conhecer das atividades do PSL, sendo uma diretoria nova,
Todos os candidatos do PSL praticamente são novos, né? Nunca participaram de eleição antes. E nós estamos aí, chegando agora na reta final de campanha e passando por todo esse processo. O senhor, inclusive, a sua família é de militares. O senhor tem um pai militar, Exatamente. Tem irmãos militares. Meu pai tem uma história grande aqui, longa aqui na Amazônia, né? Ele é coronel da reserva, chegou aqui em Manaus em 1987, engenheiro militar também, engenheiro eletricista, ele era capitão naquela época, eu tinha 6 para 7 anos de idade, e ele foi servir na Comissão Regional de Obras aqui e participou ativamente de toda a implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira, da 16ª Brigada do 8º BIS em Tabatinga, na construção daqueles pelotões de fronteira na Cabeça do Cachorro, toda a parte de geração de energia, construção das microsinas, das instalações elétricas dos PF. Então ele trabalhou 6 anos ativamente no Projeto Calha Norte. Então ele teve um reconhecimento da força, do exército. Embasamento muito forte. Exatamente. Que deve ter transmitido ao senhor. Sim, eu inclusive quando eu era criança, cheguei a acompanhar ele numa dessas viagens lá para a fronteira, tinha lá meus 9, 10 anos de idade, e posteriormente ele voltou já como coronel para comandar, para ser o chefe da Comissão Regional de Obras, onde ele prosseguiu nos trabalhos das obras militares aqui no Amazonas. E como é que foi a reação da sua família, principalmente do seu pai, quando o senhor, como oficial da ativa, tomou essa decisão? O senhor teve o apoio do seu pai? Como é que foi isso? Sim. Eu sempre tive o apoio do meu pai, da minha mãe. Minha mãe é professora, aposentada, também lecionou aqui em Manaus, professora de português, inglês e literatura. Sempre tive o apoio dos meus pais, eles sempre souberam do meu desejo de participar, do meu anseio de participar cada vez mais e poder contribuir. Afinal de contas, de toda essa nossa formação, seja na área militar, seja na área técnica, é importante que a gente possa disponibilizar isso para o povo de maneira geral, o país de maneira geral. Então, eles me apoiam muito. Então vamos lá, Major. Só abrir um parentezinho, ainda dentro da família também, o meu irmão também é militar, é major, serve no Colégio Militar daqui de Manaus, é oficial de carreira, combatente, e já está há 5 anos aqui, e também é outro major russo também, né? Até para os nossos amigos eleitores não se confundirem, é o major Fábio Russo e o major Fernando Russo. E então nós somos em 3 russos da família. Major Fábio, o estado do Amazonas, pelo tempo que o senhor está aqui, o senhor está com quantos anos hoje? 38, cheguei 38, o senhor está há 32 anos aqui. 32 anos. Já deu para conhecer bastante a terra, né? Já comeu seu jaraqui, já fez tudo que tem, aquilo que é natural. E essa sua proposta de representar uma parcela da sociedade amazonense na Assembleia Legislativa, ela deve vir construída por algum, além do seu ideal, como brasileiro, como militar, esse processo de mudança que hoje se planta no país. Em que setor, basicamente, o senhor acha que o senhor poderia dar sua contribuição como profissional na sua área para o eleitorado do Amazonas? Bom, dentro da minha área profissional, da minha experiência, tanto como militar, tanto quanto engenheiro, eu vejo 3 principais frentes de trabalho. Eu chamo de pilares de propostas de campanha. Inclusive, isso está publicado, é público, está nas minhas redes sociais. A primeira dela é o anseio total, né, geral da população brasileira, que são as questões de segurança pública. Combate à criminalidade, combate à corrupção, atuar na defesa da fronteira, principalmente na calha do Alto Solimões, na região de Tabatinga, combatendo os crimes transnacionais, parte de tráfico, do narcotráfico, contrabando, contrabando de madeira, de animais. Então, aquela região de Tabatinga, tríplice fronteira entre o Peru, a Colômbia e o Brasil, é uma entrada de ilícitos aqui no Brasil. Então, eu vejo de fundamental importância atuar no combate à criminalidade em Tabatinga, porque tudo que entra por lá chega em Manaus. E Manaus é a nossa capital. É a questão do Rio Solimões. E, por outro lado, nós também temos as questões do Rio Negro.
do Alto Rio Negro, na região da Tríplice Fronteira, Venezuela, Colômbia e Brasil, em Cucuí, onde também é uma entrada de ilícitos na região de São Gabriel da Cachoeira, e eu vejo de muita importância o combate à criminalidade nessa região. Além das questões de segurança pública em Manaus, o reforço da PM, equipamento, valorização profissional, concurso público, armamento, melhores condições de trabalho, estrutura física para novas delegacias, SICOMs, etc., viaturas. Então, as forças de segurança pública são prioridade da minha campanha. Extensivo isso também, Polícia Civil, guardas municipais, agentes penitenciários. Eu tenho conversado muito com a classe dos agentes penitenciários, eles têm uma demanda grande de problemas que a gente vê no sistema prisional aqui do Amazonas, isso é fato notório, né? Nós somos até uma referência negativa nacional dos problemas que aconteceram no ano passado. Então, basicamente é isso. Na primeira linha de trabalho, estou falando só da primeira. Né? A segurança pública hoje é um assunto nacional, né? Isso não é um mérito só do estado do Amazonas, nós estamos vendo aí quase em todos os estados da federação esse problema afligindo a sociedade de uma maneira geral e, obviamente, o senhor oriundo aí das Forças Armadas pode dar uma grande contribuição para a sociedade, né? O nosso maior problema, isso é notório, tanto os especialistas como o próprio general Mourão, que aqui esteve no final de semana, nos pronunciamentos que ele fez, nós temos que ter um reforço para as fronteiras. É muito difícil, são 3.000 e poucos quilômetros de fronteira que nós temos aqui na região, que é de responsabilidade do Estado do Amazonas, juntamente com as tropas federais, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, acho que se tiver um projeto de Estado conjunto entre a participação de todos, essa fiscalização, obviamente, que ela torna mais efetiva e mais eficaz. Porque o problema da droga é um problema que a gente vê isso crescer, o país está sendo tomado por isso, né? E a gente é a porta de entrada. E a gente é a porta de entrada aqui de uma forma muito grande. Nós tivemos na Colômbia, alguns anos atrás, uma grande contribuição dos Estados Unidos, que é o maior consumidor do mundo, que a gente não vê isso se estender aqui para o nosso lado da fronteira, a contribuição que os Estados Unidos da América deu lá na Colômbia, resolveu lá uma série de problemas, mas não resolveu o problema do produto, né, da plantação, que é a grande exportação lá da Colômbia. Eu queria o seu ponto de vista sobre isso, né, e o que deve ser feito para nós diminuirmos isso e diminuir cada vez mais essa degradação da família brasileira, principalmente da família amazonense. Bom, eu acredito que investir em educação é fundamental. Tanto que a educação é a minha segunda bandeira de trabalho, é o meu segundo pilar. Dentro das medidas de educação, eu acho muito interessante a ampliação do projeto da educação militarizada. O Amazonas é uma referência no Brasil, nós temos 9 colégios hoje da Polícia Militar, 1 em Manacapuru e 8 aqui em Manaus. Eu vejo um anseio muito grande da população em querer colocar os seus filhos, suas crianças matriculadas nesses colégios. Eu recebo pedidos, eu mesmo sendo do Exército, não tendo, né, gerência nenhuma sobre isso, as pessoas me procuram. O meu irmão trabalha no Colégio Militar de Manaus também, passa a experiência dele. Eu sou aluno de colégios militares desde 10 anos de idade, estudei em 3 colégios militares do Exército, estudei em academias de escolas militares do Exército. Então, eu acho que esse combate à questão do narcotráfico, principalmente protegendo as nossas famílias, as nossas crianças, começa na educação. Posteriormente, passa no combate à criminalidade, nas ações efetivas de polícia, na fiscalização, nas questões de fronteira, nas questões de aplicação da lei, com todo o rigor. Todo rigor, na questão da revisão do nosso Código Penal, na questão dessas audiências de custódias malfadadas que estão cada vez mais deixando o nosso policial vendido, digamos assim, no combate à criminalidade. Então, começando na educação, passando pela repressão e, por último, na penalização. Realmente punir, prender, que o condenado realmente comprovado, né, seguido todo o processo legal,
realmente cumpra a sua pena, acabe com o negócio de saidinha, saidão, redução de pena, essa essas coisas. progressão de Progressão, pena, eu né? queria até que o senhor completasse aí nesse seu pensamento, qual é o seu pensamento sobre isso, né? E até que ponto, e se ele deveria ser aplicado de todas as formas para todos os artigos do Código Penal. Eu tenho minha opinião formada, eu acho que esse, por exemplo, não tem que ter progressão nenhuma. O tráfico de drogas, aquele que vem destruir famílias, Crime hediondo. é crime hediondo, eu acho que ele tem que ficar mesmo trancado para sempre e não tem que vir para a sociedade. Bom, deixa claro que a gente sabe que isso são competências federais, né? Sim. Passam pelo presidente da República, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, aqui na Assembleia Legislativa, nossa capacidade de legislar não entra nessa seara. Mas a capacidade de mobilizar é muito grande desde que todos estejam unidos. Né? Nossa capacidade de mobilizar, de conscientização política e até mesmo para os nossos representantes, para o nosso eleitor que está assistindo, que vai escolher agora deputados federais, senadores e o presidente, possam se conscientizar e escolher gente que pense como a gente ou o povo quer em relação a isso. Então eu acho, né, como você mesmo falou, não é todo crime que tem que ter todo o tipo de punição pesada. Existem níveis. Pode-se continuar tendo o regime semiaberto, aberto, redução progressiva de pena, até mesmo um indulto que se chegue, que a gente sabe que existe. Agora, crime hediondo, crime que envolva tráfico, que envolva crimes contra a vida, contra a população, contra a família, isso aí não pode ter refresco. É uma das coisas que o Bolsonaro fala e é uma das coisas que a gente assina embaixo. Eu gosto de deixar claro que, mesmo sendo militar e mesmo sendo do partido do Bolsonaro e, digamos assim, seguidor do Bolsonaro, eu assino embaixo em tudo que o Bolsonaro fala. 100%. Eu sei que eu não posso fazer tudo que o Bolsonaro vai poder fazer como presidente. Mas eu sou 100%, eu gosto de falar isso, sou 100% alinhado com o Bolsonaro. Nós estamos aqui agora recebendo o Major Fábio Russ, que é candidato a deputado estadual pelo PSL, aqui a um cargo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e ele está falando justamente sobre suas propostas, e você pode participar na nossa página da Amazon Play no Facebook, ou também pelo WhatsApp 98415-2544, que é o número do nosso WhatsApp, caso queira fazer algum questionamento aqui ao candidato que hoje nós recebemos aqui. Nós temos uma pergunta aqui de uma telespectadora, que é a... Peraí que aqui entrou, que eu deixei passar aqui, o seguinte, que a Josi Nogueira fez uma pergunta para o senhor no seguinte, nós temos aí noticiado, aí, isso está na mídia já há algum tempo, essa assessoria que o governador Amazonino Mendes contratou do ex-prefeito lá, Giuliani, para apresentar um diagnóstico e um modus operandi, vamos dizer assim, já que ele conseguiu reduzir Medellín, que era um grande centro, né, era a residência oficial praticamente dos principais narcotraficantes lá daquele país, ele conseguiu levar segurança e dar uma eliminada através de um plano que ele elaborou e hoje está sendo aplicado lá naquele país, naquela cidade. Então, isso é o que ele está desenvolvendo aqui, e o governador nomeou agora um secretário extraordinário, o coronel Walter Cruz, que é uma pessoa que eu conheço, sei da competência dele para o operacional, inclusive, que é uma coisa que ele gosta de fazer bem, para fazer a implantação desse plano. O senhor, como oficial do EB, um oficial do Exército Brasileiro, com essa experiência que o senhor tem, eu queria a sua opinião sobre isso. Bom, eu penso o seguinte, eu acho que toda a experiência, internacional ou não, positiva, a gente tem que procurar ouvir, certo? Mesmo que tenha que contratar, pagar. Perfeitamente natural. Afinal de contas... É um trabalho. É um trabalho.
uma consultoria, digamos assim. Em várias áreas empresariais, áreas de engenharia, áreas de comércio, existe a contratação de consultoria. Então, o Estado do Amazonas, ouvir, consultar um especialista, né, um americano que trabalhou em outros países, tem uma experiência, afinal de contas, ser prefeito de Nova York, que é a maior capital, maior aglomerado humano, né, do mundo, não deve ser fácil. E fazer o que ele fez lá. E fazer o que ele fez, porque ele pegou o pós 11 de setembro. Justamente. Né? Que imaginem como deve ter sido a barra que aquele cidadão, né, profissional, justamente, aquele político, né, carregou e resolveu. Eu estive em Nova York, tem 5 anos atrás, uma vez, e gostei muito. Apesar de ser uma cidade grande, um conglomerado, segurança, tranquilidade, organização. Origens, né? Os Estados Unidos, de maneira geral. Eu, particularmente, eu admiro o americano. A gente, quando vai nos Estados Unidos e vê aonde eles estão e aonde nós estamos, a gente entende por que o americano é o americano. E nada impede da gente, nós brasileiros, nosso país, os nossos recursos, a nossa capacidade que a gente tem econômica, chegar num nível próximo. Então, eu acho que é válido ouvir esse especialista. Eu já tive, uma vez eu li esse relatório dele, já faz algum tempo, eu não estou assim recordando, mas eu cheguei a ler, vi muitas medidas em relação a combate de fronteira, né? Ele dando um enfoque muito grande a isso, a efetivamente conseguir barrar, digamos, essa entrada de ilícitos desses crimes transnacionais para que isso possa minimizar o impacto no Estado como um todo e no Brasil como um todo também. E também poderia ser ouvido outros especialistas também, outros brasileiros. Ele tem uma maior notoriedade no caso, né? Então, isso aí é o que chama a atenção. Nova York. Né? Então, mas só eu queria a sua opinião sobre isso. A sua opinião é essa? O senhor acha válido essa consultoria? E o senhor, como oficial também do Exército, uma coisa é uma fronteira seca e outra coisa é uma fronteira como a nossa, né? As dimensões continentais que o Estado do Amazonas tem, quer dizer, a distância entre Tabatinga, por exemplo, que é o principal, é a porta de entrada, até a chegada a Manaus, as opções são inúmeras, né? Inúmeras no sentido de trazer isso. Ela vem via fluvial, obviamente, e ao mesmo tempo o número de embarcações, né? Pela distância, se você for tornar uma coisa muito mais efetiva, obviamente que a dificuldade e a forma como também se esconde, né? É verdade. Hoje nós temos problema na fronteira seca, lá com o Paraguai até hoje, né? Essa entrada de armas absurda que vai para o Rio de Janeiro, estive lá. Ponta Porã, então, o nosso problema é que se você pega o mapa da América aqui, nós somos a dimensão do Brasil é tão grande quanto a união de todos esses países. E a nossa realidade aqui no Amazonas é muito mais complexa, como você falou. Nós temos, além da fronteira fluvial, né, que é a maior parte da fronteira aqui no Amazonas, 11 pelotões de fronteira no Amazonas, guarnecendo a nossa fronteira com o Peru, a Colômbia e a Venezuela. 11. Agora vê quantos 1000 quilômetros de fronteira são e as dificuldades logísticas de transporte. Nesses 11 pelotões, Oswaldo, eu já estive nos 11. Conheço os 11. Eu te digo de cabeça aqui, todos, mas não vamos explorar. Todos é uma atividade, é um trabalho herculâneo, é uma atividade nobre que esses militares desempenham lá. A Caroline Pinheiro está perguntando, Major Fábio, qual seria a sua proposta para a Assembleia Legislativa quanto aos casos de roubos ao cidadão comum? Ela cita como exemplo o assalto a ônibus. Você tem uma proposta para isso? Olha, dentro do contexto da segurança pública, do combate à criminalidade, a principal linha de trabalho que eu vejo é a questão do reforço da polícia militar. Aumento de efetivo, organização maior desses patrulhamento, dessas rondas ostensivas, maior fiscalização do transporte público, se for o caso até mesmo chegar ao ponto de ter que fazer um trabalho de policiais trabalhando disfarçados
é lógico, por amostragem ou em rotas com maior número de incidência de assalto, trabalhando disfarçados para poder coibir, porque aquela máxima do Bolsonaro, que o bandido, quando ele acha que o cidadão está armado ou que ele pode ter uma ação contrária a ele, coíbe isso. E o bandido, sabendo que possivelmente possa ter policiais trabalhando disfarçado, pegando um ônibus eventualmente no horário de pico, pode também reduzir os assaltos nos ônibus. Eu vejo uma atitude simples, mas que pode coibir o bandido a ter essa tranquilidade de saber que ele está assaltando um ônibus, que ali só tem trabalhador, desarmado, gente humilde, gente que não vai oferecer resistência. O que se teme numa situação como essa é justamente o risco, né, de um enfrentamento dentro de um ônibus lotado de pessoas que vão para o serviço ou estão voltando do serviço, porque agora os vagabundos agora estão assaltando às 6 horas da manhã também, né, que é um negócio, na ida do trabalhador para ganhar o pão de cada dia para a sua família. Eu acho que o maior problema nesse tipo de ação é justamente aquele que pode colocar em risco a vida de inocentes. Infelizmente, né? É um efeito colateral. A gente sabe que a reação de uma pessoa desse caráter, dessa coisa, é inesperada. Na maioria das vezes eles estão drogados, então eles não têm consciência do que pode acontecer. Eu sou muito mais a favor de uma aplicabilidade de tecnologia dentro dos ônibus, mas infelizmente aqui em Manaus a gente não pode falar muito disso, porque os ônibus são uns cacarecos, a gente não vê uma solução definitiva para isso, mas eu acho que se tivesse câmeras, como tem em outras cidades, Belo Horizonte fez a implantação desse tipo de tecnologia nos ônibus e o resultado lá é fantástico. O número de como é que se diz? De assaltos, de incidência de assalto diminuiu assim sensivelmente. Aqui o que se fala é o seguinte: não pode mais andar com dinheiro para pagar ônibus, tem que ter um cartão. E o celular, o direito do cidadão de ter dinheiro, ter cartão, é uma coisa, então não é um sistema, né, que não tem uma gerência correta que pode proibir o cidadão de fazer isso. Então, eu acho que o seu ponto de vista, ele também deve pensar, sim, sim. No caso do investimento aí, da cobrança através de projetos, que é uma atribuição mais da Câmara Municipal do que da própria Assembleia, mas um pode dar força ao outro e melhorar a qualidade de vida do cidadão. Não é isso? Eu vou agora pedir o meu primeiro comercial, recebendo aqui o candidato a deputado estadual pelo PSL, o Major Fábio Haas, e volto já já com vocês e a gente continua aqui questionando e pedindo as opiniões dele, caso eleito seja, o que ele vai fazer de trabalho em prol da sociedade amazonense. Eu volto já já com os senhores. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como Da Vinci Hotel, com localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e sociais. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Manaus tem a tradição de receber bem os turistas. Assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta com o segundo bloco de 2018, ano da transformação, aqui no seu Jornal do Comércio, Amazon Play TV Digital e Rádio Baré Ondas Tropicais, recebendo hoje um candidato a uma vaga de deputado estadual aqui no Amazonas, que é o Major Fábio Haas, é oficial do Exército Brasileiro, filiado ao partido do Jair Bolsonaro. O senhor falou de 3 pilares, e disse só 2 por enquanto. Segurança, educação, eu queria que o senhor comentasse sobre os 3 pilares, caso eleito seja, é aquilo que o senhor vai usar o seu mandato para defender e criar novas perspectivas. Bom, só antes de tudo explicar que essa questão dos 3 pilares não é somente isso, são... Sim, né, mas é a sustentação. Focos principais. Lógico que a gente sabe que os problemas são diversos, que envolvem outras questões também, como saúde, etc., e que a gente também pretende atuar de maneira secundária ou com menos prioridade por questões de experiência profissional, de conhecimento técnico. E o terceiro pilar, obviamente, está ligado à questão da engenharia, né? Do desenvolvimento do Estado, principalmente nos interiores. Dentro da minha formação técnica em engenharia, como você falou, né, Oswaldo, eu fiz engenharia elétrica, fiz engenharia civil, tenho formação em engenharia de telecomunicações, tanto pela Academia Militar das Agulhas Negras quanto pela Universidade Federal Fluminense. Também tenho formação na área de engenharia de segurança do trabalho e agora na área de mestrado em geotecnia, na parte de estradas, de solos, que é uma área que eu venho trabalhando há algum tempo no Exército, no grupamento de engenharia, que eu venho aprendendo bastante sobre essas questões rodoviárias, que é uma grande demanda aqui do nosso estado. É latente. Até porque não tem, né? Exatamente. Eu li em algum lugar, se não me engano, foi em algum caderno, algum material do DENIT, que o Amazonas tem cerca de 600 quilômetros de estrada pavimentada. O nosso estado, que é o maior estado da federação, da nação, só 600 quilômetros. Nós temos aqui o eixo principal da 319, a M010, a M070 e a BR-364 para Boa Vista. E o grande problema da BR-374. Não, desculpa, 174. Assim. O grande problema da 319, né? Que já é uma... Eu vou entrar nesse assunto. Vamos chegar lá também, senhor, né? Aquele assunto que a gente falou antes de eu chamar o bloco sobre o problema de segurança nos ônibus, e eu falei das câmeras, a Mirelle Braga, que está nos assistindo, está dizendo o seguinte: tem câmera, Oswaldo, dentro dos ônibus. Só que não funciona. Só de enfeite. É aquelas câmerazinhas que só fica a luzinha, justamente, né? Que é para tentar enganar o vagabundo. Poxa vida, e infelizmente caramba. É assim mesmo. Então, vamos agora para o assunto, que esse é um assunto que eu gosto. Se eu assistir qualquer programa aqui, um amigo meu esse dia perguntou: Oswaldo, você só sabe falar da BR-319? Eu só sei falar da BR-319. Eu não sei falar de outra BR, porque essa eu não consigo pôr aqui na cabeça, cheio de cabelo branco, porque até hoje essa estrada não está operando. E eu quero a sua opinião sobre isso. Sabe quando que a BR-319 começou a ser construída? Posso dizer uma coisa para o senhor. Eu fui um dos que vi
vim de carro de São Paulo a Manaus. Eu também já fiz essa viagem. Certo? Na época ainda que Cuiabá, Porto Velho não estava asfaltado, então tinha o famoso Excelente. Areião do Alemão, onde tinha as torres da Embratel naquela época, mas Porto Velho e Manaus estava totalmente asfaltado. Eu peguei esse trecho quando eu tinha 8 anos de idade, Então, 1988. Mas é bem diferente, né? Eu sou Mas 8 anos para meus quase não sei quantos. Bom, E e fiz a primeira viagem no pelotão de inauguração da BR-174 até Boa Vista. desbravador, né, Oswaldo? Com certeza. Né? Alguns me chamam de Amaral Neto, o repórter, mas não tem essa grandeza que o Amaral Neto teve para a Amazônia, inclusive. Eu estudei um pouquinho sobre a BR-319. Eu vi que ela começou a ser construída em 1969 e entrou em operação, se não me falha a memória, em 76. Olha quantos anos se passaram desde então e a gente ainda não tem essa estrada numa condição de trafegabilidade, principalmente entre o Humaitá, né? Até o Humaitá. Eu estive agora em Humaitá em julho, fui de Porto Velho. Nós estamos em 2018. Nós tivemos ministros dos transportes aqui do Amazonas. Temos senadores que poderiam estar brigando por essa BR. Todos esses anos a gente não consegue colocar essa estrada em efetiva operação, integrando o Amazonas ao resto do Brasil. Então, eu vejo essa questão rodoviária de fundamental importância. Um dos meus grandes objetivos de trabalho, seja pela experiência profissional, seja pela necessidade da população daquela região, do escoamento da nossa produção agropecuária, da nossa interligação com o resto do Brasil, com Porto Velho, com agronegócio, com a ligação com a BR-230, em Apuí, ao Pará, para poder chegar a Santarém. Inclusive, eu vou falar de um outro projeto interessante na questão rodoviária. Não sei se você já ouviu falar. Projeto Ponte de Safena. Já ouviu falar. Já ouviu falar, né? Do seu Giovan Barbosa, lá de Itacoatiara, meu amigo. É um projeto que prevê interligar o Amazonas ao Pará, através de uma estrada que sairia de Itacoatiara, atravessaria o rio Amazonas, cerca de 350 a 400 quilômetros de estrada, passando por Maués, chegando no Pará, na região do Aveiro, e posteriormente na região de Itaituba, atingindo a BR-230, interligando o Amazonas ao Pará, chegando em Santarém. Então, lógico, é um projeto complexo, caro. Eu conheço o Gilvan e eu gosto de gente entusiasta como ele é. Né? Podemos dizer que o Gilvan é daqueles brasileiros que, quando ele pega uma coisa, ele quer ir até o final. Então, eu sempre encontro o Gilvan quando eu venho de manhã aqui pro jornal. Ele sempre está num posto ali onde eu tomo meu café da manhã, ali na Avenida das Torres. Então ele me dá o jornalzinho, me dá o cartão, me fala do projeto. E realmente, Gilvan, não desista. Diz que os sonhos não podem, ninguém deve desistir dos sonhos. Agora, Gilvan, se a gente não consegue fazer a BR-319, que é uma estrada aberta, está pronta, você está querendo abrir uma estrada no Amazonas, meu amigo? Meu amigo, não é fácil, Não né? é fácil. Vamos resolver a 319, que a gente já resolve um grande problema. Depois a gente começa a sofrer com essa sua ideia, que eu acho fantástica. Eu também, concordo com você. Mas nada impede, Sim. foi o que eu falei para o Giovan, já falei em discursos meus, nada impede da gente estudar mais, da gente ter uma noção, um orçamento, um estudo de viabilidade técnico, econômico, ambiental, de impacto ambiental, para caso, resolvendo a 319, possa, num objetivo secundário, prosseguir na integração do Amazonas também ao Pará. Agora, é caro, é complexo, seria uma obra faraônica, digamos assim, né? Uma grande obra de engenharia. Mas, como você mesmo falou, né? Sonhar não custa nada. E eu também sou sonhador, assim como o Giovan Barbosa. Quem sabe a gente um dia chega lá. Eu sou do tempo, Major. O senhor que é do Exército, o senhor deve saber do projeto da Perimetral Norte. Já ouvi falar. Que naquela época foi justamente o governo militar que fez esse projeto, né? Foi executado por construtoras, por empreiteiras, não foi o Exército que atuou. A gente brincava naquele momento que era uma estrada que ligava
nada com nada, né? Porque ela saía do Amapá e ia terminar no Acre. Esse era todo o trajeto da Perimetral Norte. Só, por que ela foi feita? Pelo mesmo motivo que foi feita a BR-319, a BR-174, a rodovia Transamazônica, que era a integração nacional através de um projeto onde se previa, inclusive, uma ocupação internacional da Amazônia naquele momento. Isso não é falácia. Tem muito jovem que eu encontro que às vezes pergunta, nós estamos vendo aí a volta do militarismo. Não é a volta do militarismo, isso já foi, o Jair já disse, todos dizem, é a volta de um militar, que é um cidadão brasileiro, que tem direito, tem prerrogativa no sistema de democracia, para voltar a ter um cargo aí. Isso não quer dizer que o país será militarizado. Agora, o voto é secreto, o voto é único, você vota em quem você achar melhor. Agora, eu vivi aquele momento. Eu não ouvi falar, eu não li nos livros, eu vivi. E isso, realmente, se essas atuações não tivessem sido realizadas aqui na região amazônica, você pode ter certeza que nós não queriam tomar da gente, porque nós somos bravos, né? O brasileiro, ele é preparado, e nós, com certeza, teríamos tido um conflito aqui por essa tentativa sempre invisível, né, de alguém querer o que é nosso. Então, eu espero que a partir de janeiro do ano que vem, a rodovia 319 entre na pauta nacional. Na pauta ela já está há muito tempo, né? Vai sair da pauta e vão caminhar aí para jogar trator na estrada e jogar aí para realizar essa obra. Aproveitando a sua presença aqui, o grupamento de engenharia, ele tem condição de executar essa obra, Major? Olha, isso é uma pergunta que eu não pode responder. Eu não tenho como responder. Isso. Afinal de contas, cabe ao comandante, ao general. Justamente. Ele tem todas as informações suficientes, né? Afinal de contas. Mas a minha pressa é tão grande com a 319. O que eu posso lhe dizer é que o Exército não nega. Não se nega furta. Não se furta, não nega trabalho. Atualmente, o sistema de engenharia do Exército está atuando na BR-363, na Operação Xingu, uma obra lá no estado do Pará, num trecho crítico. É um 63, né? E eu acredito que o Exército não iria se furtar a mais uma missão. Não, o Exército não nega a missão. Então vamos lá. Missão dada é missão cumprida. Missão cumprida. Nós estamos, a Mirelle aqui me respondeu aqui agora, aquele problema dos ônibus. Eu gosto de falar isso porque as coisas para resolver são tão fáceis, basta querer resolver, e a gente fica vivendo aí esse tempo todo aí com esse sofrimento dos usuários do transporte público aqui no Amazonas. As pessoas, você fala dessa coisa? Eu falo, eu não tenho medo de cara feia, tá? Então, cara feia basta minha. E a Mirelle diz aqui o seguinte: nada difícil se todos se unissem em um só propósito de melhoria para o nosso Amazonas. Mas quando só um ou dois, quem resto não, aí fica complicado. Ela quis dizer que quando só um e dois tomam a frente, que aí fica complicado. Ela está desejando boa sorte ao senhor. Muito obrigado, agradeço. Uhum. Bom, falou dos seus 3 pilares básicos, né, de educação, segurança pública e voltado para essa área, área da engenharia, que é importantíssima para o nosso estado. Rodoviária. Né? Eu vejo uma outra área também que é de fundamental importância para o nosso estado, uma deficiência que a gente ainda vê muito presente, que é a questão das telecomunicações, que é a questão da qualidade de telefonia, qualidade de internet. O alcance da internet para os demais rincões. Né? Em diversos municípios do Amazonas, a gente, quando vai lá, é uma dificuldade para conseguir um sinal, telefone, principalmente de internet. E, alguns anos para cá, o Exército veio executando em convênio com outros órgãos o projeto da Amazônia Conectada, que é o lançamento da fibra ótica, chegando em alguns municípios aqui na calha do Rio Solimões e posteriormente na calha do Rio Negro. Então, uma ideia que eu tenho é poder prosseguir nesse projeto, que a fibra ótica chegue nos municípios do Amazonas mais distantes,
próprio Tabatinga mesmo, que é fronteira com a Colômbia, você atravessa para o lado para Letícia, a internet é boa. Você fica em Tabatinga, você fica sem internet. São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Santa Isabel também são péssimos os sinais, na calha do Rio Negro. Estive em Tefé também, muito ruim o sinal, ano passado. E é uma demanda muito presente que eu recebo dos nossos apoiadores, eleitores, porque por mais que eles tenham acesso à internet, é muito naquela coisa da lan house e tudo mais, eles não têm um acesso como a gente tem pleno. E veja bem, nós estamos em 2018, as telecomunicações estão interligadas no mundo todo. Os oceanos são atravessados com fibra ótica. A gente tem ligação com a África, com a Europa, Sim, uma rede o enorme. Atlântico está totalmente... Exatamente. Tem Por que a gente fibra não... se cruzando. Exatamente. Por que a gente não consegue aqui, né, na nossa... Mas tem um projeto em andamento e está sendo implantado, né? É esse projeto que eu estou falando, a Amazônia Conectada, mas que está parado. Falta verba. Eu não sei exatamente Mas, onde acontece, não entra no meu nível de gerenciamento. Mas eu posso falar, né? É o seguinte... A vontade com o Amazonas, a vontade federal com o Estado do Amazonas é uma só. Só tem uma. Prejudicar quanto mais puder em relação ao modelo Zona Franca de Manaus. Essa é a única vontade que se tem com o Estado do Amazonas. Porque outros, como mais verbas para a Amazônia Integrada, né? É esse o nome do programa. Mais verbas conectada. Mais verbas para atender a parte de saúde, educação, nos mais longínquos lugares aqui da Amazônia, e principalmente aqui do estado do Amazonas, tem problema. Agora, pega aí um jornal lá de São Paulo, que é o zero em vezeiro em desqualificar um modelo vitorioso, um modelo que gera emprego, um modelo que não tem uma indústria poluente, ou seja, não desmata, não causa nenhum problema de meio ambiente, tá? E querem tudo isso de graça. Né? De graça nada funciona, né, Major? As coisas têm que ter a contrapartida. Então, eu creio, né, que nós temos que mudar. O Brasil está totalmente errado, está sem rumo, está sem direção, está sem nada, e nós temos que justamente encontrar, colocar as coisas no trilho onde tem trem, colocar na estrada onde tem estrada, no rio onde tem rio, ou seja, o Brasil precisa ser passado a limpo. Eu estou recebendo aqui um candidato a deputado estadual do PSL, que é o Major Fábio Russ. Eu vou para o nosso segundo intervalo, volto já com vocês, e aí eu quero falar com ele sobre a participação, por que PSL, por que Jair Bolsonaro. Quero ele como cidadão e também por ter colocado seu nome nas fileiras para representar o partido do presidenciável Jair Bolsonaro nas eleições aqui do estado. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei
encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. De volta aqui com o terceiro e último bloco do programa Todos pela Amazônia, na Amazon Play TV Digital. Ainda não, Bibi? Ah, tá. É que eu voltei 2 anos, estou voltando ao tempo. Isso faz parte dos cabelos brancos. A gente tem vontade, às vezes, de voltar. 2018, porque mudar é preciso. Aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré, Ondas Tropicais. Desculpa aí pelo erro do ano, né? Mas eu tenho esse direito, né? É igual a fila do idoso. Depois de 60, você tem direito a algumas regalias, e essa eu tenho. Muito obrigado, Josi Nogueira, que fez aqui, concordo, senhor Oswaldo, parabéns pelo diálogo, concordo com o seu ponto de vista com relação ao nosso Estado, temos que ser firmes nas convicções e mudar realmente. Obrigado, Josi, por nos assistir, por estar sempre presente aqui nas nossas transmissões. Agora vamos lá. O principal aqui é justamente o candidato. É por isso que esse programa existe, recebendo hoje o candidato a deputado estadual pelo PSL, o major do Exército Brasileiro, o nosso amigo Fábio Haas. Major, nós temos aí uma situação que ocorreu no país há pouco menos de um mês, que foi esse incidente covarde praticado contra um candidato à presidência da República, que é o Jair Bolsonaro, né? Isso tem o meu repúdio total, né? Não aceito isso de forma nenhuma, nem com ele, nem com os demais candidatos. O senhor do partido dele, obviamente, tem que se sentir, de uma certa forma, uma certa resignação, porque quer queira, quer não queira, isso de uma certa forma atrapalha a candidatura, a ausência dele. Ele está acamado, está num hospital. Ontem circulou aí pela mídia social um pronunciamento dele, uma caminhada dele dentro do hospital, ou seja, ele está se recuperando, mas não vai dar tempo suficiente para que ele entre na corrida aí até isso. Enquanto isso, a campanha não para, né? Os demais candidatos estão aí em plena campanha pelo país afora e pela mídia eletrônica também. Eu queria o senhor como vamos dizer assim, participante do partido dele, como é que o senhor está se sentindo e o que pode ser feito para suprir a ausência de Jair Bolsonaro na campanha presidencial? Bom, assim como todo cidadão brasileiro, esse ataque contra o Jair Bolsonaro, na verdade, foi um ataque contra a democracia, né? Um ataque contra a liberdade do cidadão ter as suas opiniões, ter as suas propostas, por mais
controversas ou polêmicas que sejam, dentro da sua linha de coerência, seguindo todas as regras, as leis que o Jair vinha fazendo. Na verdade, ele vinha sendo mais atacado do que ele quase ter sido assassinado ao vivo, sendo visto pelo Brasil todo, câmeras, uma multidão. Foi o que quase aconteceu. Ele quase foi E ainda teve gente em rede nacional. E teve gente ainda que veio falar que aquilo foi uma simulação, porque não teve sangue. Isso aí, Aonde nós estamos parando? isso é de botar a mão na cabeça, Oswaldo. Eu publiquei, logo que saiu a primeira foto da cicatriz dele, eu publiquei, aí teve gente que botou, não, mas cadê o rosto? O país está tão desacreditado, minha gente, que até as pessoas estão desacreditando uma da outra, né? Da outra. Eu acho que esses torceram para que ele não sobrevivesse, com certeza. Então a gente quase chegou, né? Como ele mesmo já falou, a 2 milímetros de falecer, praticamente ao vivo em rede nacional. E por mais polêmico que seja, ele é um candidato, ele é presidenciável, ele está liderando as pesquisas, ele tem consistência, tem voto, tem seguidores, gente como eu, gente que saiu da sua, digamos assim, zona de conforto profissional e veio para essa zona de política, digamos assim, de participação política, de competição política, que é o que eu estou vivendo hoje aqui. Então, muito assim, fiz até uma live, um vídeo, fiquei muito chateado, muito chateado com essa situação. E por outro lado, a campanha continua. O partido não parou, o vice-presidente, né, candidato a vice-presidente General Mourão, vem ampliando a sua agenda, inclusive esteve aqui em Manaus esse final de semana. Nós, candidatos, continuamos amplamente divulgando o material do Bolsonaro, divulgando as propostas do Bolsonaro. Nós somos candidatos do Bolsonaro no Amazonas. Os senhores eleitores saibam que o Bolsonaro tem seus candidatos no Amazonas, tem a sua representação. E nós do PSL, candidatos a deputado estadual, eu, delegado Pablo, candidato a deputado federal, somos os candidatos do Bolsonaro no Amazonas. Carregamos a bandeira dele, fazemos campanha para ele, seja presencial, seja em redes sociais, seja em eventos como agora. E esse tipo de ataque não vai diminuir a nossa motivação, a nossa vontade de trabalhar pelo Brasil. O Bolsonaro está se recuperando, ele vai ser eleito, ele vai ter o seu exército de candidatos que vão ser eleitos no Brasil inteiro, deputado federal, senador, deputado estadual, que vamos trabalhar alinhados. Eu tenho um material, Oswaldo, que está publicado nas minhas redes sociais. A gente falou um pouco das minhas propostas, né? As 3 linhas de trabalho, tudo bem. Isso são propostas imediatas para a realidade aqui do Amazonas e é onde eu pretendo trabalhar. Mas existe um material meu publicado nas minhas redes sociais chamado Plataformas de Objetivos de Campanha. É como se fosse um manifesto meu dizendo o que eu apoio, o que eu não apoio. Pode ser assuntos de nível federal, que a gente sabe que a gente não teria competência aqui como deputado estadual. Mas é um direito do cidadão. Exatamente, eu sou cidadão. Isso é uma coisa... Antes de militar, antes de candidato, eu sou cidadão. Então, tudo que a gente apoia, alinhados aos ideais do Jair Bolsonaro, alinhados aos ideais do PSL, da nossa candidatura, e que a gente tem certeza, é o que o país quer hoje. Ordem, progresso, eleger gente séria, honesta, competente e patriota. São justamente as bandeiras do Bolsonaro, são as nossas bandeiras de trabalho alinhado com o Bolsonaro, com o PSL, e a campanha continua. Faltam 20 dias aproximadamente para as eleições. Isso. Provavelmente o Bolsonaro não vai participar mais de evento de campanha, evento presencial, evento de viagens, etc. A participação deve ser mais via virtual, eletrônica, mais virtual. Vídeos, publicações, o que ele já vem fazendo desde que praticamente ele acordou. Ele até isso, né? O Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o Bolsonaro, todo mundo sabe, né? Ele é um mestre em redes sociais.
Em questão de redes sociais, ele está onde ele está hoje por causa das redes sociais e por causa de todos os apoiadores que se engajaram na campanha dele nesses últimos 3 anos que ele iniciou os trabalhos dele. Então é assim que eu penso, é assim que a gente vai continuar trabalhando. E é assim que eu vejo que o povo está dando esse retorno para a gente, dando esse feedback positivo, querendo gente, querendo renovação, querendo esse tipo de candidato. Eu sinto isso e cada vez mais a minha campanha aumenta nesse sentido. A população ela tem demonstrado através das pesquisas esse sentimento, que é um clamor que já vem há algum tempo, de mudança. Né? Eles pedem mudança, porque esse modelo que está aí não serve, só serve para poucos. Né? E servindo para poucos, obviamente a maioria fica desassistida. Né? Então, esse seu comentário já chegou aqui. Ana Cristina de Mello, não importa, nós estamos aqui por ele. E o Lisandro Villanova é 17, ou seja, é muito grande a participação de adeptos, né, que entendem nesse candidato um sentimento de mudança. E espero, né, caso eleito seja, ele realmente promova isso no Brasil, porque nós estamos na UTI igual a ele. Né? O país está justamente passando por um momento que eu, com os anos que eu tenho de vida, eu não me lembro, tá? Mesmo na época da inflação, que nós tivemos um período de inflação muito alta, mas a economia circulava, as coisas circulavam, vendo o que nós estamos hoje. Não tem projeto nesse país. Não existe nenhum projeto de Estado, projeto de governo, nada. Então, a população ela fica à mercê justamente disso. Uma mudança política resolve o problema. Uma mudança previdenciária resolve o problema, porque senão daqui a pouco nem isso nós vamos ter. Né? Então, eu acho que vocês vão continuar nessa luta por ele. Com certeza. Uma luta a luta continua, transcende. Temos eventos marcados, temos carreatas marcadas de apoio do Bolsonaro em alguns interiores, Manacapuru, sábado agora. Eu recebo diversos convites, infelizmente não vou conseguir estar em todos, né? É difícil nossas distâncias aqui do Amazonas. Teremos em Beruri no domingo, teremos em Iranduba, mais para o final do mês, agora para o dia 30, não recordo o dia exato, mas teremos de agora até o dia 7 de outubro diversos eventos de campanha aqui em Manaus, nos interiores, redes sociais, a gente continua trabalhando, eu faço minhas lives quase que diariamente ali, toda noite, converso 20, 30 minutos com eleitores, faço meus materiais de vídeo, de fotos, participo de eventos no que é possível, sempre em prol do Bolsonaro, sempre em prol da campanha dele e também do nosso trabalho, procurando mostrar a minha campanha, Oswaldo, eu gosto de falar isso, é uma campanha simples, sem recurso, eu não sou político, eu não estou aqui para falar o que o povo está acostumado a ouvir, ser iludido e etc. Eu estou aqui para falar a verdade de maneira simples, objetiva, sincera. É o que eu faço sempre. Eu não tenho recursos, não tenho estrutura. É uma campanha basicamente voltada para redes sociais. Até onde dá para eu participar de um evento, seja aqui em Manaus ou fora, eu vou. Mas quando não dá, infelizmente, não tem como. Eu sou convidado em diversos convites em todos praticamente os municípios do Amazonas para participar e ir lá. Gostaria, mas não tem jeito. Então, basicamente é isso. E a campanha continua. E Bolsonaro 2018. Ok. Nós estamos chegando ao final da edição de hoje, do dia 17 de setembro de 2018, né, Bia? Um dia tá interessante, hein? Dia interessante de setembro. E eu quero agradecer aqui a presença do candidato a deputado estadual, o Major Fábio Huss. E como fazemos costumeiramente aqui em todos os programas, Major, nós deixamos aqui os nossos microfones e as nossas câmeras para o seu comentário final, para que o senhor faça as suas considerações para os nossos seguidores. Olha, eu estou aqui, fico feliz pelo que eu faço aqui, pelo que a minha equipe faz. Recebi aqui agora, antes de passar para o senhor, a Mariana Kido,
ela diz o seguinte, que sinceramente, analisando a entrevista, aqui fechei com o Major Fábio Russ e Bolsonaro. Então, o senhor ganhou, pelo menos o senhor não veio de graça aqui, o senhor ganhou pelo menos aqui um eleitor aí para o senhor, uma eleitora, né? Obrigado, Mariana, pela audiência, continue sempre com a gente, até as eleições, temos muita coisa para falar aqui no programa. Então, Major, fica aí os nossos microfones para suas considerações finais. Bom, a melhor maneira de ganhar eleitor é essa, é através da verdade, através da simplicidade, através do trabalho que a gente está tentando mostrar e receber esse retorno, esse feedback positivo. Eu venho nesses meses de trabalho, nessa crescente que a campanha está vivenciando agora, se avolumando, se encorpando, cada vez mais recebendo esse retorno positivo, seja em Manaus ou seja nos interiores. Eu queria, nessa oportunidade, agradecer de coração vocês, apoiadores, eleitores que estão me acompanhando nas redes sociais, nos eventos, acreditando nas nossas propostas, no nosso trabalho. Saibam que é sincero, é de coração, não tem dinheiro envolvido, não tenho recursos, não tenho estrutura. O que eu tenho aqui é isso. É minha palavra, é a minha formação, é a minha vida, a minha experiência profissional, militar, acadêmica, e tentar contribuir com o Amazonas, melhorar as condições para o povo de vida, melhorar, participar do desenvolvimento do Estado, tudo isso alinhado com o Bolsonaro, de preferência, né, eleito, lógico, e procurando sempre fazer as coisas de maneira séria, de maneira honesta e simples. Então eu gostaria de agradecer novamente, agradecer ao Osvaldo pela oportunidade, a sua equipe também, e uma boa tarde, muito obrigado. Assim, meus amigos, nós encerramos aqui a edição de hoje do programa 2018, Ano da Transformação, porque mudar é preciso, aqui pelo Jornal do Comércio, Rádio Maré Ondas Tropicais e Amazon Play TV Digital. Antes de encerrar, eu quero lembrar a vocês, se você quiser saber alguma coisa sobre economia, sobre negócios, sobre o setor corporativo, só tem um remédio. Assine o Jornal do Comércio. Através do telefone 2101-5500, né? Você pode falar com qualquer dos nossos consultores que estão devidamente preparados para lhe dar as melhores informações e orientar o que seria melhor através da assinatura do jornal impresso ou a assinatura do jornal virtual. Assim, todo dia, 6 horas da manhã, você já tem as principais notícias econômicas do mundo, principalmente aqui do nosso estado do Amazonas, nas páginas do Jornal do Comércio, que há 114 anos leva as melhores notícias para a sociedade amazonense. Então eu vou ficando por aqui. Amanhã nós temos aqui no Plantão JC, a partir de 9h30 da manhã, quem? Tomás Meirelles, que vem falar sobre, ele é um dos grandes articulistas aqui do nosso JC e um grande especialista no setor primário. Então amanhã, Tomás Meirelles, participando do Plantão JC com o seu artigo sobre setor primário, e depois as principais notícias da edição do dia 18 de setembro. E também eu quero lembrar a todos que a campanha de vacinação de sarampo continua, não é isso, minha gente? Eu tenho visto aí na mídia e eu acho importante, você que não levou seu filho ainda, está na hora de ir lá, porque você tem que cuidar da saúde dele e está sendo propiciado aí essa vacinação para você, seu filho. Então fica aqui o nosso recado. Eu agradeço mais uma vez nossos seguidores, muito obrigado pela audiência e a gente volta amanhã, com certeza. Um abraço e até mais.